primeiro eu vou tocar em dois aspectos, depois de ir a outros. Tenha bondade, por favor. Eu falei de duas pessoas que estão numa mata onde surge uma cobra-mamba. Está lá uma pessoa que é mordida ou picada por essa cobra. Está lá um pastor, está lá um médico tradicional conhecedor das ervas. O mundo ele é espiritual. É precisão que mesmo em termos de teoria de Big Bang, não se nega a possibilidade de energias negativas e positivas. Não há nada que não envolva espiritualidade no mundo. Então, nesse sentido... Está a afirmar categoricamente que não existe nada que não envolva espiritualidade. Tudo tem espiritualidade no mundo. Então, esse mesmo instrumento que você está aí a pisar com os dedos, isso depois de um tempo você usar, já conhece a ti, porque tu já tens laços com esse instrumento. Então, essa espiritualidade existe. Isso é uma coisa involuntária. A natureza é assim mesmo. Então, nesse sentido é que essas duas pessoas estão lá. E uma outra coisa, aquele médico tradicional que eu estava a referir ali, é curandeiro. Curandeiro, médico tradicional é a mesma coisa. São linguagens diminuídas por certas pessoas. E dentro da medicina tradicional, tem aquele que é conhecedor de ervas, e tem um Nhamsoro, e tem outros de outras dimensões dentro dessa espiritualidade. Agora, eu quando falo de médico tradicional, estou a falar dessas composições todas. E aquela pessoa foi picada. Estou eu e eu, o curandeiro, e está esse senhor que está aqui ao lado. Exato. Está a perceber? A cura mais rápida de quem conhece aquilo há de ser de uma oração, há de ser da pessoa que está ali. Então, no meio disso tudo, segura seu filho de pensamento, por favor, não me interrompa. No meio disso tudo, é onde eu falo da questão de nós conhecermos as limitações dos nossos papéis. Mas não é fácil disso acontecer, por qual motivo? Quando a gente fala, por exemplo, daquilo, temos todas as qualidades de profissões e de posicionamentos no mundo. Mas o que existe é que o médico tradicional, ou seja, o curandeiro, ou seja, o Nhanga, é aquele que é posto no lugar diabólico, é aquele que é das trevas. As ações que nós temos aqui, que dizemos que Deus é que é criador de tudo, quando a gente procura falar daquilo que Deus fez no mundo, nunca inclui o curandeiro. E o curandeiro está lá também como uma pessoa que é dotada de dons que foram trazidas pelo Deus da natureza. Então, o que acontece aqui quando a gente fala de identidade espiritual, que eu estava a falar a priori, é que uma pessoa com falta de identidade espiritual não tem como fazer milagres. Há de manipular os milagres, porque se uma pessoa não reconhece que um Deus omnipotente possa ter criado tudo no mundo e depois não criar o curandeiro, essa pessoa está um pouco manipulada, não é? E vamos perceber no meio disso tudo que estamos a falar de uma situação que até a gente entende. Estamos a falar de homens que são regidos por um Deus humano, o Deus do sistema imperial, que é o sistema que rege o mundo. Então, aí não há o que se discutir, porque esse no imperialismo dele vai dizer que não. É porque você é das trevas. E eu vou dizer, não sou. Então não se discute esse tipo de coisa. Vamos voltar à posição de sabemos de que cada qual tem o seu direito de posicionamento e cada qual tem direito de ter aquilo que entende da importância que tem dentro da sociedade. Se nós formos já falar daquilo que tem a ver dessa situação, por exemplo, de curas milagrosas e coisas assim, vamos falar de muita coisa que vai nos roubar tempo. Eu não quero gastar tempo das pessoas que nos vêem lá em casa a defender teses e não os limites que o homem deve tomar dentro daquilo que é o seu posicionamento. O meu limite, daqui onde eu estou, é respeitar que esse senhor tem um papel importante dentro da sociedade moçambicana como pastor ou como evangelista. Okay. E ele respeitar a posição do curandeiro e respeitar a posição de qualquer pessoa, por mais que ele não concorde. Porque se ele não concorda, não se esqueça de que concordando ou não, nós existimos. Existimos já muitos mais anos, antes até dessa teologia que ele está a ler existir. E é essa que eu estava a falar agora, que hoje manipula esses senhores. Lhes dizem para perderem uma identidade X para poderem defender uma tese. E no final do dia, estamos aqui a perder aquilo que é a linha direta daquilo que a vida é. Não vamos reconhecer a grandeza de Deus e depois negarmos aquilo que Ele criou. Vamos procurar perceber o que existe dentro das nossas crenças e qual é o espaço que nós merecemos como pessoas dentro das nossas limitações. É o que hoje em dia, para ele só saber, na inteligência que ele tem, no conhecimento das trevas que ele diz que nós temos. Nós, dentro daquilo que é a sociedade desde os tempos das guerras, o que fez essa teologia que ele é, nos tirar do sistema, daquilo que é a criação de Deus, é porque o curandeiro teve um papel muito importante no tempo das guerras. E o curandeiro derrotou muito o colono na época das guerras. Então, tinham que usurpar. Hoje em dia, essas pessoas vivem sem conhecer a ancestralidade, não conhecem nada, porque para você ser aceito em Deus, há de ter esse Deus que vai ter ciúme, não quer que você saiba que existiu isto, existiu aquilo. Como é que você vai se identificar? Existe, olha lá, estamos a falar agora, estamos a falar de que há um paraíso, não é?
Esse paraíso é o paraíso que Deus criou, não é isso? Exato. Não é isso? E estamos aqui a lutar porque queremos voltar para o paraíso, não é isso? Nós nascemos no paraíso, não foi assim como é dito? Nascemos no paraíso, né? Depois viemos para a terra, depois estamos aqui a viver aqui na terra e estamos a rezar para podermos voltar de novo aonde? Ao céu, não é isso? Se nós estávamos no céu, Deus nos trouxe aqui na terra para virmos viver. Por que é que temos que sair daqui e voltar para Ele? Temos que procurar a lógica das coisas. Nós não podemos viver a sermos amedrontados porque tudo tem que ir ao encontro de uma lei espiritual que é a mesma que nos prendeu por tantos anos. Então, nós temos que perceber que dentro de cada fé há uma limitação e dentro daquilo que é a criação divina, temos que reconhecer que há um posicionamento para tudo menos nada. O que pode ser errado é eu ser desviante no meu ramo, porque isso acontece. Aquilo que eu creio pode ser fanatismo para Deus, aquilo que eu creio pode ser o correto para Deus e pode não ser correto para a pessoa que está aqui ao lado. E em nenhum momento nós os dois vamos estar corretos. Mas nós queremos conduzir uma sociedade que tenha uma saúde sã e nós temos que fazer a sociedade funcionar. Eu, quando pessoas aparecem, trato-lhes dentro do meu conhecimento e quando há necessidade de recomendar para algum sítio, recomendo. Do mesmo jeito como pode falhar alguma coisa num conhecedor da minha matéria, também falha muito na matéria dos pastores. Então, o que nós queremos não é procurar atirarmos pedras uns para os outros. Deus criou o que criou. Isso é uma questão que não se discute mais agora. O curandeiro existe, não vai deixar de existir. Na sua concepção, acredita mesmo que transtornos mentais vêm de causas espirituais, ancestrais ou de forma natural? Bem, temos casos, por exemplo, em que as pessoas já nascem com problemas. Não foram todos que nasceram para viverem uma vida normal aqui nessa terra. Essa é outra composição. Há pessoas que nascem, ficam doentes desde a primeira fase do nascimento e crescem doentes até a fase em que a vida termina. Há pessoas que nascem, acabam ficando doentes pelos descuidos que nós tomamos. Temos esse caso, por exemplo, de crianças que hoje não podem tomar remédios, esses remédios que dão, remédios de lua, porque aquilo ali é consagrado, como eles dizem que é tudo consagrado. Não se toma aquilo. A criança depois tem um DNA um bocado complicado. 2, 3 tempos, aquela criança começa a ter problemas de não ter uma boa locomoção, tem problema de saúde. Até um estágio já grande, aquilo não se resolve. É uma doença que surgiu porque a criança não teve cuidados. Mas já há casos de doenças espirituais que surgem. Onde tu me vês sentado aqui hoje a falar consigo, amanhã de repente estás a ouvir dizer que Mateus está lá nas ruas, tirou a roupa, está a andar. Está a perceber? Esse tipo de casos são casos que a gente percebe que são casos espirituais que precisam de uma solução. Mas há casos também de pessoas que se drogam muito. Pessoas que caem por um ataque epiléptico. Por conta de efeitos colaterais da cannabis sativa. Cannabis sativa, podemos incluir muito outro tipo de droga lá. Até, para falar a verdade, a cannabis sativa, ela no seu historial, ele sem misturar com nada, nem traz muita coisa estranha. Mas quando misturada com alguma coisa, para aquilo é natural. Agora, quando mistura-se com essas outras coisas, não estou a apoiar o uso disso. Eu nunca fumei nada na minha vida, até nem suporto estar ao pé de alguém que cheira alguma coisa. Mas é por conhecer a história daquilo que são as coisas. A cannabis sativa ajudou muitos homens a resistirem durante a escravatura, porque usavam aquelas ervas para se fortalecerem. Até mesmo na história bíblica dizem que esse Jesus imperial também fumava essas coisas. Então, são coisas que são naturais. Agora, aquilo que mistura-se com mais alguma coisa, aí já é outra coisa. Então, a pessoa cheira tanto aquela confusão que acaba criando problema de saúde na pessoa. A pessoa cai aqui, está com um ataque epiléptico e depois vamos dizer, nós que somos espirituais, né? É porque sai Satanás, sai demônios. Demônios está onde? Aquela pessoa precisa do atendimento médico. Temos que conhecer o histórico de onde essa pessoa vem com a sua vida para percebermos. E o discernimento espiritual, como ele estava a dizer. Saber olhar e perceber se isto é algo espiritual ou não. Essa capacidade tem que ter o dom espiritual lá envolvido. E quando se apanha isso, fazer-se aquilo que é correto, a pessoa consegue, porque há pessoas também que andam nesses vícios por uma questão de uma linhagem espiritual. Então, a espiritualidade está muito envolvida, porque nós somos muito sensíveis a questões espirituais por sermos espirituais também. Mas não é tudo aquilo que nós temos que se resume a questões espirituais. São defeitos alguns naturais e perturbações, por exemplo, uma mulher que cresce a levar porrada todos os dias, a filha a ver, vai apanhar um marido que não lhe bate, vai fazer de tudo para o marido lhe bater, porque é aquilo que ela cresceu aprendendo, de que é a forma de como se mostra o amor. O filho que vê o pai a bater a mãe todos os dias, quando cresce, quer uma mulher também para fazer de saco de boxe, porque viu o pai a fazer aquilo. Então, aí não há nenhum demônio. São questões comportamentais da criação da pessoa, a educação que a pessoa teve. Então, muito tudo bem. Isso tem que caber na caixa de uma sociedade, perceber, diferenciar coisa a coisa.